Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós temos um estudo para lá de especial, né? Hoje nós estamos no número do pensamento 24 de 43. Número 24 de 43, estamos na semana do jejum de trigo e de fermento. E nós estamos hoje aqui abrindo essa live para poder estudar o tema sabedoria e revelação. Esse tema, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que esse tema vai trazer algo poderoso para você. Eu tenho certeza que esse tema vai trazer algo extraordinário para a sua situação. É um tema muito contemporâneo, um tema muito especial, um tema muito presente, um tema muito atual, e eu quero já nesse momento lhe convidar a você estar conosco até o final, porque eu tenho certeza que isso vai lhe abençoar demais. Eu vou mostrar o porquê algumas informações afetam a nossa fé e como nós temos que nos privar, nos cuidar de tais informações e ter cuidado com tais informações, tá certo? Eu quero orar por você, eu quero declarar um dia poderoso, um dia maravilhoso, eu quero consagrar esse dia e nós vamos pegar esse dia e encher da palavra de Deus, da presença de Deus. Como é bom a gente poder ter esse dia, né? Deus, ele nos deu mais um dia de vida, colocou fôlego de vida dentro da gente, para que a gente pudesse absorver, vamos colocar assim, para que nós pudéssemos gerar expectativa naquilo que o Senhor tem para nós. Então, esse é um dia maravilhoso. Bom dia a todos que estão chegando. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos vocês. E vamos para frente, porque hoje tem muita coisa boa para aprender. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer, Pai, porque nesse pensamento 24 é um pensamento tão importante, tão necessário, Senhor. Um pensamento tão extraordinário, Senhor. E nós queremos te agradecer por esse momento. Consagramos o nosso dia, consagramos esse estudo, consagramos esse momento. Abrimos o nosso coração para o Senhor trazer revelação, luz, e nós possamos aprender mais ainda sobre as suas escrituras. Em nome de Jesus, amém e amém, Pai. Eu abençoo, querido, você que está nos acompanhando, abençoo você que está assistindo, você que está conosco nesse momento agora. Eu queria fazer aquele convite que a gente sempre faz, né? Eu sempre explico o porquê a gente faz esse convite, porque nem sempre o Instagram ele entrega para todo mundo a nossa live, né? A nossa live está acontecendo, mas, por exemplo, em um celular ele está ali isso em cima aparecendo apenas para 5 pessoas, apenas para 5 pessoas ele está ali mostrando, né? Então a gente precisa provocar o Instagram para que ele possa apresentar para mais pessoas. Então por isso que a gente pede essa ajuda a todos vocês, a fim de que você possa compartilhar para mais pessoas. Então aqui do lado nós temos um aviãozinho aqui do lado, tá certo? E aí eu queria que você clicasse nele. Quando você clica nele, é o que eu estou fazendo agora, você vai ver uma galera que está online e você pode chegar para essa galera e convidar essa galera para assistir a live. Então eu queria que você fizesse isso, eu queria que você estivesse fazendo agora o que eu estou fazendo. Você vai clicar o máximo de pessoas que o Insta vai permitir você assim o fazer, e eu queria que você fizesse agora isso, você estivesse aí convidando as pessoas para estar conosco. Eu estou fazendo isso agora, estou parando um momento da live para fazer isso, para estimular você assim o fazer, tá certo? E essas pessoas vão saber que nós estamos online, ao vivo, e será uma grande bênção. Então estamos lá, acabei de convidar pelo menos umas 10, 15 pessoas agora, e eu queria que você pudesse fazer isso acontecer, tá certo? Então Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom em todo o tempo. Isaías, eu estou morando em Itabaiana, cara, Itabaiana, de Itabaiana para o mundo.
Em nome de Jesus. Isaías, eu estou morando em Itabaiana, Sergipe, homem de Deus. Eu quero, nesse dia, tratar de um assunto que eu acho que seria algo poderoso. Eu já quero entrar nele, né? Nesse estudo, nessa palavra, que eu acredito que vai abençoar muitas pessoas. E já leu o versículo, esse é o número do pensamento 24 e 43. Ou seja, só faltam 19 para acabar e nós chegarmos no nosso alto de Páscoa, no nosso dia de Páscoa. Nós estamos em uma quaresma de fé, estamos justamente nessa sequência de ministrações, nessa sequência de estudos, de ensino. Se você não pegou os outros ensinos, estão todos salvos, basta você ir lá baixar. Nós também estamos publicando os pockets, já está publicado o pocket de ensino da palavra. E eu quero dizer para você que esses pockets, eles trazem um resumo daquilo que nós estamos ensinando. Então nós temos o pocket do ensino e nós temos a live também. Então você pode pegar os dois e colecionar, tá bom? Eu tenho certeza que para você é um material poderoso para você pegar e trazer para a sua existência, para o seu, se você construir, sei lá, um banco de dados aí, né? E você, nesse banco de dados, você poder ter para sempre, né? Assim a gente também está fazendo lá no nosso YouTube, Joselito Rezende. Nós temos o YouTube Joselito Rezende. Se você está assistindo pelo review, nós convidamos você a assistir pelo YouTube, tá? Se você está aqui ao vivo, é aqui mesmo pelo Instagram, mas nós temos um YouTube chamado Joselito Rezende. Você vai lá, eu queria muito que você pudesse se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós começamos agora, ele é novinho, ele começou recentemente. Nós precisamos de pelo menos 1000 inscrições para podermos começar a fazer ao vivo também, tá certo? Então você vai estar nos ajudando fazendo isso. Lá nós estamos criando uma playlist de todo tipo de ministração que nós trouxemos até aqui acerca da fé. Então, ao final desses 43 estudos, vai ficar salvo lá no YouTube 43 estudos sobre fé. E você poderá, a qualquer momento, né, dizer assim: rapaz, eu quero aprender tudo sobre fé. E você vai estar indo para lá e você vai estar aprendendo profundamente 43 estudos sobre fé. Ô Helena, bom dia para você também, bom dia a todos os irmãos que estão chegando. E como eu disse, hoje o número do pensamento é o 24 e 43, o tema é sabedoria e revelação. É um assunto poderoso, extraordinário, maravilhoso, e vocês vão ver onde nós vamos chegar hoje. Em Efésios 1, 17 e 20, Efésios, né, o livro de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 17 ao 20. Repare só onde nós vamos chegar hoje. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação. Essa é uma referência quando ele diz assim: eu peço que Deus conceda espírito da fé, espírito de sabedoria e revelação. Ele está falando sobre uma capacidade que vem do alto, que vai gerar um comportamento, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que estão debaixo de espírito de opressão. Me perdoe, gente. Ontem nós fomos dormir bem tarde, né? Hoje nós temos uma reunião de liderança. Nós terminamos a última aula do Rema ontem, a consagração terminou lá perto de 11 horas da noite. E nós viemos ainda para casa ter uma reunião, ainda fazer material para a reunião de liderança hoje. Me perdoe aí, hoje nós estamos muito cansados, mas estamos muito motivados, amém? Só me perdoe aí. Então vamos lá. Ele diz que lhes concede espírito de sabedoria e de revelação. Então, às vezes você vai ver pessoas debaixo de espírito de obsessão, espírito de opressão. A Bíblia diz que eis que o Senhor não lhe deu, Timóteo, espírito de medo, né? Então você vai ver que na Bíblia existem algumas expressões. Essas expressões mostram
algo que vem do reino espiritual e que se manifesta no reino natural. Então vamos lá, o espírito de medo. O medo é um espírito, né? É algo que o diabo tenta lançar na gente. Quando nós falamos espírito de medo, e se você entender sobre espírito de revelação e de sabedoria, veja, não é... Olha, Deus está dizendo que o Pai concede para você espírito de sabedoria e revelação. A gente vai ver em Timóteo dizendo que há um espírito de medo. Muitas pessoas acreditam que tem um demônio chamado medo. Ah, tem um demônio chamado medo. Não. O que a Bíblia tenta explicar é que é como se você estivesse vestindo uma roupa espiritual, uma capa espiritual. Essa capa espiritual é como se ela estivesse conectando os seus sentidos a sentirem, verem, perceber aquilo dali. O diabo, ele consegue influenciar a sua vida através, por exemplo, do espírito de medo. Existem outras referências, existem outras situações, e esse espírito é de fato algo tão forte que manipula você. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, que Deus também tem, o espírito de sabedoria e de revelação, para que leve você no pleno conhecimento dele. Então, o espírito de revelação e de sabedoria é o que vai levar você ao pleno conhecimento dele. Então, você entenda e você compreenda que você nunca vai conseguir chegar ao conhecimento de Deus de forma plena se não vier do próprio Deus. Como assim, pastor? Simples. Você pega, se inscreve em um curso teológico, você se inscreve em uma faculdade teológica e você diz assim: eu vou conhecer tudo de Deus através de um seminário teológico. E começa ali, estudar. O que é que acontece com muitas pessoas? Elas secam, elas ficam céticas, legalistas, religiosas, duras, secas, críticas e se tornam síndicas do céu. Eu chamo de síndicos do céu, dizendo quem vai para o céu, quem não vai, coisa parecida. Quando Deus, ele, em nenhum momento, a gente está aqui pregando ignorância, sabe? Nós damos aula no Rema, nós acreditamos no Rema, e o Rema ensina, é uma escola bíblica que ensina, mas a gente também ensina algo poderoso. Vejam, ele está dizendo aqui que você tem que mergulhar nele, você tem que conhecer ele, e você conhecer ele na intimidade, você conhece ele na profundidade. Então o que ele está dizendo aqui é, veja bem, a Bíblia vai dizer: errais por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Então muitas vezes as pessoas, de forma soberba, de forma às vezes até pretensiosa, às vezes até de forma ingênua também, menina, sem ter um conhecimento, vai começar a estudar a palavra de Deus sem buscar desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Então você tem que associar as duas coisas. Você tem que buscar Deus. Gente, desculpe. Imagine que você começa o dia: Senhor, muito obrigado por esse dia. A ti seja dado toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, Pai, eu quero abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e que o Senhor esteja comigo, me ajudando a trazer revelação. Eu trago o Espírito Santo à minha memória. Eu abro o meu entendimento para que o Espírito Santo venha me ajudar. E eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a entender e ter sabedoria para compreender as suas escrituras. E ali você passa um tempo com o Espírito Santo, você passa um tempo com Deus ali, e daqui a pouco você abre um estudo da palavra. É totalmente diferente. É sobre isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que você vai ter entendimento da palavra
pleno conhecimento da palavra pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela sua inteligência, pela sua capacidade, por uma apostila somente, por um professor. Você precisa compreender que isso, antes de tudo, você tem que ter um coração quebrantado, sensível, inspirado no Senhor, para que você possa compreender a palavra e as Escrituras. Nem eu estou dizendo que você tem que parar de estudar, nem eu estou dizendo que você tem que parar de buscar o Espírito Santo. Mas eu conheço pessoas que começaram a estudar a palavra e não oram, não buscam, não têm intimidade com o Senhor. Começa com os papos dizendo que, olha, a gente não tem que estar sentindo nada, a gente não tem que estar... Eu entendo o que eles estão querendo falar, mas começa a viver um mantra, né, de dizer que não tem que sentir nada. Daqui a pouco você não está sentindo mais nem a presença de Deus, você não está mais sentindo o Senhor na sua vida, e isso começa a ser algo perigoso, tá certo? Porque você começa a ter um contato com a palavra de Deus de forma religiosa, um contato com a palavra de Deus que vai entrar naquilo que Paulo ensina. A ciência, o conhecimento da palavra incha, mas é o amor que edifica. Então ele não quer que você se encha de dados da palavra de Deus. Ele não quer que você se encha somente de informações da palavra de Deus. Ele quer que você se encha de revelação da palavra de Deus. Então, eu conheço pessoas que elas são empoderadas de conhecimento da palavra de Deus. São empoderadas. São, assim, pessoas que eu digo, rapaz, se eu conhecesse a palavra de Deus como esses caras conhecem, eu já estava mais longe, né? Mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Não sabe abrir um quarto, não sabe se fechar na presença, né? Não sabe... É um fariseu, é o que a Bíblia diz. Lê a palavra para dizer que leu toda a palavra, escreve livro para dizer que escreveu o livro. Enfim, não é uma pessoa que é um cristão quebrantado na presença do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não é um símbolo, não é uma medalha, a palavra de Deus não é um peso para que você possa, sabe, se tornar um cara que vai dizer assim, li a Bíblia 300 vezes. Certo, beleza, valeu. Parabéns para vocês. Mas quais são os frutos que eu posso ver na sua vida? Então, a palavra de Deus é algo que tem que trazer revelação, sabedoria para a pessoa. Eu conheço pessoas que estudam a palavra de Deus de forma fixa, de forma profunda, mas se está dentro da sua denominação, a pessoa age de um jeito. Mas se a pessoa está fora da denominação, olha para os outros como se os outros não fossem nada. Sabe? Isso daí não é de Deus, isso daí é partidarismo, isso é facção, isso é obra da carne. Então as pessoas não entendem isso. Então eu preciso que você possa compreender, que você possa entender que Deus, quando você vai entrar na palavra de Deus, antes você tem que ter uma vontade de ter relacionamento com Deus. E aí ele diz o seguinte, eu vou dar pleno conhecimento do Senhor. Então é como se ele dissesse assim, eu vou lhe dar o pleno conhecimento do Senhor. Agora antes, busque ter vontade da minha intimidade. Busque ter vontade da minha presença, tá certo? Luciano está dizendo, falam da palavra, mas não conhecem na intimidade da palavra, são apenas leitores. Isso é uma verdade. Então, ele diz, oro também. Então, você fez a distinção. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não têm pleno conhecimento de Deus. Conhece a palavra, mas não tem pleno conhecimento de Deus. E isso só vem se Deus conceder para você espírito de sabedoria e revelação. É sobre isso que nós estamos querendo falar hoje. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas gloriosas dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E aí algumas pessoas vão começar a dizer assim: rapaz, isso daqui é para quando a gente morrer. Mas a minha pergunta é: nós vamos nos assentar ao lado de Cristo ou nós já estamos assentados? A Bíblia diz que nós já estamos assentados ao lado de Cristo Jesus. Se nós já estamos assentados ao lado de Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele nos chamou para termos revelação da riqueza da sua glória e da nossa herança. A Bíblia diz que nós já somos co-herdeiros de Cristo. Então, às vezes, alguma pessoa vai pregar, vai dizer assim: olha, lá no futuro, quando nós morrermos ou formos arrebatados, lá no futuro, quando estivermos no paraíso, quando estivermos no céu, é que nós vamos desfrutar disso daqui. Não, nós vamos começar desfrutando aqui em um nível e vamos aumentando, desfrutando, até chegar na plenitude, quando nós chegarmos lá no céu. Mas nós já estamos desfrutando nesse sentido. Nós já estamos desfrutando a palavra nesse sentido. As pessoas elas querem colocar uma coisa para o futuro por um método chamado método dedutivo. O que é isso, pastor? Simples. Às vezes eu estou numa igreja, às vezes eu estou numa igreja e ao meu redor, eu estou com uma triangulação de pessoas que só vivem quebradas. Eu estou ao redor de pessoas que só vivem mal. E essas pessoas deduzem a palavra de Deus mediante as suas experiências. Só que o reino de Deus ele não é dedutivo. Porque dedução é o que eu deduzo do que eu estou vendo no natural. Se você começar a viver deduzindo o que você está vendo no natural, isso não é fé. Isso não é fé, isso é realismo. Você está vendo e você está concordando com o que você está vendo. Fé é a certeza do que você não vê. É a substância das coisas que se esperam. Ou seja, deixa eu falar algo para você. O reino de Deus ele não é dedutivo, ele é indutivo. Nós induzimos o reino de Deus. Nós trazemos, ele diz, venha a nós o teu reino. Ou seja, nós trazemos o reino. Então nós precisamos ter revelação dos nossos direitos. Nós precisamos ter revelação do que Deus quer para a gente. E não se acomodar com algumas realidades que o diabo, a vida coloca, não. Porque Deus não quer isso, não. Deus está dizendo que nós temos que ter revelação e pleno conhecimento através do Espírito de sabedoria e revelação, da riqueza da sua glória, da nossa herança, e começarmos a viver aqui na terra. Aqui na terra. Até porque a Bíblia diz que seja feita a sua vontade aqui na terra como já é no céu. Ou seja, ele quer que nós venhamos a viver aqui na terra aquilo que nós temos direito de viver plenamente no céu. Mas aqui na terra já tem que ter um reflexo. Um reflexo de prosperidade financeira, um reflexo de prosperidade bíblica, um reflexo de cura, um reflexo de paz, de harmonia, de saúde mental. Ele não quer que a gente viva debaixo de tormento, ele quer que a gente viva debaixo do seu reino aqui na terra. E eu preciso que você possa compreender isso. Agora, eu queria tratar de um outro assunto, que talvez, na verdade não é outro assunto, mas eu queria aprofundar esse assunto, mudando um pouquinho, porque nós estamos vivendo na era dos dados. Vamos lá de novo? Nós estamos vivendo na era dos dados. Dados e informações. Vamos lá. Vamos tentar explicar isso daí, tá certo? Quem explica muito isso daí é Dr. Augusto Cury, né? Nos seus livros. E, gente, me perdoe, minha voz não tá boa não, mas vamos lá. Dr. Augusto Cury, ele fala uma coisa que eu acredito muito, né? As suas pesquisas. Ele disse que uma criança hoje de 8 anos de idade,
ela tem mais informações e dados, repito para vocês, informações e dados, do que um velho de 80 anos na década de 20, de 1920. E isso é algo real, né? Eu lembro que quando eu era menino, eu era criança, você que vai ter aí seus 40 anos de idade, você vai lembrar disso, que na casa de muitas pessoas existia aquela enciclopédia Bassa, né? Aquela enciclopédia Bassa. E eu acho que nossos pais compravam por metro, né? Aí eu acho que eles diziam assim, eu quero 1 metro do azul, 1 metro do vinho, 1 metro, né, do preto. E aí eles montavam meio que uma bibliotecazinha assim, que eram com as enciclopédias Barça. E a gente abria a enciclopédia lá. E eu amava abrir aquelas enciclopédias ali. Aquelas enciclopédias tinha uma parte que a enciclopédia era só parte geográfica. Ela tinha fotos do mundo inteiro, mostrando etnias, mostrando... A pessoa tá falando aqui. Então a galera batia, né, na porta, e aí, quer comprar enciclopédia? E nossos pais compravam acho que por metro, né? Eu quero 1 metro do azul, 1 metro do vermelho. E aí, assim, eu abri a enciclopédia lá em casa e tinha a enciclopédia que mostrava os povos, né? Eu dizia, rapaz, que coisa extraordinária. Aí tinha a enciclopédia que mostrava as pedras preciosas. Rapaz, cada pedra preciosa linda. Eu lembro, assim, da enciclopédia Bassa, né? Aí a gente abria páginas e a gente ia vendo coisas do mundo inteiro, informações, coisas... A Helena tá dizendo que ainda tem na casa da minha mãe. Que massa, velho. Isso é relíquia, viu? Então, a gente tinha informações que chegavam pra gente, mas davam tempo de serem digeridas. Porque a gente pegava aquelas informações, nós íamos para o colégio, nós perguntávamos. E aí nós estamos em uma era, e vocês vão concordar comigo, que, por exemplo, você pega um adolescente. O adolescente, ele não tem experiência de vida. Ele não tem experiência de vida, tá certo? O adolescente, ele pode ter experimentado coisas na vida. Isso é verdade. Eu estava conversando com uma médica, a médica disse que infelizmente atendeu uma jovem adolescente, né, dos seus 12 para os 13 anos de idade, e ela tinha tantas doenças venéreas, pior do que uma prostituta, né? Uma prostituta de vida mesmo, que não se cuida, né? E aquela criança pré-adolescente, ela está tendo uma experiência de vida mais forte do que muitas pessoas hoje na época. Então os nossos adolescentes, os nossos jovens, estão tendo contato com informações, estão tendo contato com muitos dados, mas isso não quer dizer que eles estão tendo uma coisa chamada sabedoria e revelação. Então é muito engraçado, porque às vezes eu gosto de provocar algumas coisas, e eu converso com alguns adolescentes, e os adolescentes chegam com algumas ideias na cabeça montada por dados. Eu queria explicar para vocês mais ou menos qual é a diferença de dados, informações, sabedoria e revelação. Tá? Vamos lá. Dado são blocos. Imagine bloco. De construir casa, certo? Você pode botar o tijolinho, pronto, o tijolinho. Ou aquela lajota maior furadinha, né? Cheia de furos, são 6 ou 8 furos, eu me esqueci agora. Então você tem no quintal da sua casa, vamos supor, 1000 blocos. Ou então você tem algum galpão, 1000 blocos. Eu dissesse assim para você, eu queria que você construísse agora um muro. Sabe, irmãos, eu, Joselito, eu não sei construir um muro. Não sei. Porque eu tenho uma noção que tem que ter o alicerce. Não sei quanto de profundidade de alicerce. Não sei quanto de massa tem que colocar.
não sei fazer reboco, não sei como fazer a situação. Aí chega um arquiteto. O arquiteto chega junto com o engenheiro com os projetos e chega para um mestre de obras. Vamos lá? Chega um arquiteto com o engenheiro com os projetos e entrega para o mestre de obras. O mestre de obras, ele tem espírito de revelação e sabedoria para fazer aquela obra. Ele pega aqueles dados. Quais são os dados? O cimento, as pedras para fazer o alicerce, a areia, a brita, o ferro para fazer as colunas, para sustentar as paredes. Ele pega os blocos, lê os projetos e faz com que aconteça, e ele constrói ali no quintal uma área gourmet. Os nossos jovens, eles têm o bloco, informação. Eles têm o cimento, informação. Mas eles não sabem construir, através desses dados e informação, nada proveitoso. E nada contra os jovens aqui, pelo amor de Deus, me ajudem, não me critiquem, porque eu também vou falar com os velhos. Isso não está só afetando os jovens, isso está afetando os velhos também. Porque, por exemplo, tem pessoas que estão ficando malucas, por exemplo, só pegando informações e dados aí. E sendo levado por qualquer vento de doutrina e qualquer tipo de pensamento. Eu vou dar um exemplo dos velhos agora. Às vezes a gente ouve um dado, e a gente não consegue interpretar esse dado. Consegue entender isso? Por exemplo, um dia desse lá atrás, eu vi assim que na época lá de Bolsonaro, nós chegamos a 11 milhões, 10 milhões de desempregados. Beleza. Sendo que desses 10 milhões de desempregados, pelo menos 5 milhões são desempregados técnicos. O que isso quer dizer? São pessoas que poderiam ter sido absorvidas, ou seja, havia um mercado, pelo menos 5 milhões, 4 milhões de empregos que estavam ali em espera, mas não tinha pessoas capacitadas. Então, olhe como o dado ele muda quando você começa a ter uma expertise, uma percepção, porque dados eles são modificados. Me desculpe viajar um pouquinho aqui, mas eu queria poder ensinar para vocês algumas coisas sobre isso, sobre espírito de revelação e sabedoria. Então, observe, nós tínhamos sim 10 milhões de desempregados, mas nós tínhamos 4 milhões de empregos ociosos. Porque esses empregos ociosos só poderiam ser preenchidos por pessoas capacitadas. Então a pergunta é, a economia não estava crescendo? Não, muito pelo contrário. A economia estava crescendo. Mas a economia estava crescendo e estava precisando de pessoas no mercado que tivesse capacidade. Então, se a gente parar para observar, não teria ali 10 milhões de desempregados, teria 6 milhões. Porque nós tínhamos 4 milhões de empregos retidos por pessoas que não sabem programar, pessoas que não sabem trabalhar com rede, pessoas que não sabem trabalhar com determinados tipos de maquinário. Então, faltava em determinadas pessoas currículo. Então, o que eu preciso entender é, às vezes as pessoas dão um dado para a gente e a gente diz, olha, tá vendo, saiu um dado, né? Como diz aí, a gente brinca aqui em Itabaiana, deu na rádio. Então, deu na rádio, meu irmão, então é verdade esse negócio aí. Esse negócio aí é real, é verdadeiro. E as pessoas não param para estudar, não param para poder se aprofundar, não param para compreender a diferença de dado e sabedoria. Então, você precisa, informação é um dado trabalhado.
Então, a informação é um dado trabalhado, concordo. Mas ainda assim, você pode ter muita informação e não ter sabedoria. Porque, por exemplo, deixa eu lhe dizer aqui, Helena, uma coisa. Quantas pessoas, eu vou botar agora aqui da minha área, da área jurídica. Quantas pessoas têm informações, aí já passa de dados, informações, são grandes juízes, extraordinários juízes, têm informações para poder julgar a vida das pessoas, mas na sua própria vida, na sua família, na sua casa, eles não conseguem trazer alegria, felicidade, gerência para dentro da sua casa, não governa bem sua casa. Então, ele tem muita informação jurídica, porque ele já transformou os dados em informação, sabe aplicar, mas não tem inteligência espiritual nenhuma, não tem inteligência emocional nenhuma, não tem sabedoria para aplicar isso na sua casa, na sua vida pessoal. Então, são níveis, então são dados, informações, tá bom? A inteligência, a sabedoria. Então, são níveis que a pessoa vai subindo até chegar à sabedoria e, por fim, a revelação. Então, isso daí você precisa compreender que nem todo mundo quer cheio de dado. Eu estava conversando com uma pessoa e é muito engraçado porque a pessoa ela estava falando um monte de dado. Não, porque você ficou sabendo disso, você ficou sabendo daquilo, você ficou sabendo daquilo outro, você ficou sabendo daquilo ali e tal, aquela coisa e tal. Eu comecei a fazer perguntas para aquela pessoa. Dizendo bem assim, tá, você sabe de onde isso surgiu? Você sabe o fim proveitoso disso daí? Você já parou para pensar que essa verdade aí não é real? Por exemplo, alguém chega para mim e diz bem assim, pastor, tudo é relativo. Aí eu converso com o professor da faculdade, ateu, né? Aí o ateu chega para mim e diz assim, olha, tudo é relativo. Tudo é relativo. Depois da teoria da relatividade de Einstein, tudo é relativo, né? Então a gente precisa compreender que não existem verdades absolutas. Os filósofos procuraram as verdades absolutas e nunca chegaram a uma verdade absoluta. Então nós precisamos compreender que verdades absolutas não existem. Eu disse, meu irmão, me diga uma coisa, se você jogar um tijolo para cima e ficar embaixo, o tijolo cai na sua cabeça ou não? Ele disse, cai. Então a gravidade é uma verdade absoluta. Ele fica assim. Mas o cara doutor em filosofia intergaláctica, né? Aí a pessoa fica olhando para mim assim e diz assim, mas veja, a gravidade no planeta Terra é de um jeito, mas a gravidade na Lua é de outro jeito. Eu digo, mas é a gravidade do mesmo jeito? Poder da atração, pode ser que aqui o G seja um, lá o G é outro, mas é gravidade. E se não houvesse gravidade na Lua, ela estava à deriva, ela não estava circulando a Terra. E aí a pessoa diz, mas veja, é isso mesmo, tal, mas não dá o braço a torcer. E aí a pessoa diz, mas tudo é relativo, você sabe que uma realidade para você pode não ser para mim. Eu digo, vem cá, se tudo é relativo, o que você está falando é relativo ou é verdade? Aí a pessoa diz bem assim, e fica parado, porque a pessoa entendeu o que eu quero falar. Porque se eu digo que tudo é relativo e o que eu estou falando é relativo, então existe verdade. E se eu disser que tudo é relativo, mas o que eu estou falando é uma verdade, então existe verdade também. Então, no final das contas, se existe verdade, nem tudo é relativo. Eu não sei se você conseguiu entender, depois você volta aí aquilo que eu estou falando aqui, você vai compreender melhor. Ou seja, as pessoas estão repassando. Aí você vê um jovem entrando na faculdade e fica escutando um monte de coisa. Diz, mas aquilo ali eu aprendi na faculdade, porque quando eu aprendi isso na faculdade, isso é realidade, isso é uma verdade absoluta. Verdade absoluta o quê, irmão? Quando a gente começa a estudar profundamente determinadas coisas e ter revelação de determinadas coisas, a gente vê que tem coisas que não batem, tem coisas que não são reais, tem coisas que não são verdadeiras, tem coisas que não são
de fato, algo que nós temos que entender que é realista. A gente ouve, por exemplo, e aí eu corro o risco agora de ser ou denunciado ou a minha live cair, né? Mas vamos lá. A gente vê lá na internet, né? O SUS, ele vai agora colocar como prioridade a mudança de sexo e as mulheres trans terão prioridade. Aí você imagina que, primeiramente, o SUS está sobrecarregado. As salas de cirurgia estão sobrecarregadas. Falta cirurgião em todos os hospitais do SUS. Basta você procurar em um final de semana onde é que estão os cirurgiões nos hospitais do SUS. Estão nas capitais. Procure no interior onde é que estão os cirurgiões. E não é culpa do diretor do hospital, não é culpa disso não, é culpa da escassez. Vamos lá. Aí o cara que quer se transformar em mulher, aí o cara tem prioridade na fila. Aí agora eu vi que a USP está fazendo mudança de sexo de crianças. E qual o poder que uma criança tem para decidir algo que vai mudar a vida toda de uma cirurgia que ela não é reversível? Aí vamos lá. Vamos pensar aqui algumas coisas. E aí eu digo assim, não, porque, sabe, as mulheres trans, elas têm direito a poder viver a identidade que ela... E blá, 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 beleza. Coloque na internet aí. Eu queria que você que está me acompanhando agora colocasse na internet. Bota assim, suicídio, mulheres trans. Ou bota assim, suicídio, cirurgia trans. Você vai ver que, não estou falando só eu não, você vai ver que no G1, você vai ver que em outros expedientes, outros jornais, que não são jornais que amam os cristãos, está colocando lá que está havendo um surto de homens que se transformaram em mulheres trans, me perdoa, não sei como falar aqui, e que estão se matando depois. Estão se matando depois. É um surto que está acontecendo. Aí veja, repare só. Eu não sei se ainda é esse procedimento, mas algum tempo atrás era assim, passava por psicólogo, passava por psiquiatra, passava por endócrino, passava por isso, por aquilo, um monte de junta médica, um monte de médicos dentro da junta, para que a pessoa fosse de fato constatada que ela é, da verdade, trans, e ali naquele momento passa por todos os especialistas, os Punk Jones, né, das especialidades, que tem vários dados, informações, importância. E aí depois, não, porque olha, imagina agora a cabeça de uma pessoa que se diz mulher, que se diz trans, e aí diz assim, ó, eu preciso fazer esse exame, eu preciso fazer essa cirurgia, porque na hora que eu fizer essa cirurgia, eu vou, sabe, viver a plenitude da minha vida. Na hora que eu tirar o pênis, na hora que eu tirar ali o meu órgão genital e transformar no órgão genital feminino, pronto. Agora vai casar, agora vai ser real, agora vai ser... Eu vou poder viver a verdade. E a pessoa faz e depois se mata. Pastor, o que é que o senhor está fazendo aí agora? Eu estou querendo dizer que nem tudo que reluz é ouro. Eu estou dizendo que nem tudo que apresenta para a gente como dados são reais. Nós precisamos cruzar dados. A gente precisa ter espírito de revelação para entender o que está por detrás. Os dados, eles são manipulados. Eu vou dar um exemplo para você. Que dados não podem ser a base, mas tem que ter espírito de revelação e sabedoria. E daqui a pouco eu finalizo explicando que isso tem a ver com fé. Tá bom? Vamos supor que uma indústria farmacêutica sobre hormônio, certo? Sobre hormônio, o hormônio X, tá? O hormônio X. Essa indústria farmacêutica, ela pega a USP, a PUC, e diz assim, olha, eu estou dando 10 milhões de reais
para que abram uma pesquisa. E eu vou pagar 40 bolsas de estudo para que vocês possam estudar o hormônio X que nós estamos querendo desenvolver. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mesmo. Aí você acha que aquela indústria que está pagando aquelas bolsas, aquela indústria que está investindo naquele estudo, porque eu tenho pessoas que eu posso falar e dizer, né? Você acha que não vai ser algo induzido a dar um resultado que possa ser interessante naquela situação? Você acha que não vai ser induzido a falar aquilo que a indústria quer? Ou ser suavizado? A indústria está pagando 10 milhões para aquele estudo, para aquela pesquisa. Você não acha que vai haver algo desse tipo? Sabe, tem um documentário chamado Cosmos. Cosmos é um documentário ateu, não é um documentário bíblico, cristão, mas tem um documentário chamado Cosmos, que vai mostrar em uma das cenas, em um dos episódios, como a indústria do carro, a Ford, ela manipulou cientistas para dizer que o chumbo, que era um refinador de gasolina barato, não fazia mal. E aí tinha cidades com pessoas doentes que morreram por causa do chumbo. Até para a datação da Terra, isso atrapalhou porque se espalhou pelo mundo inteiro. Só conseguiu ser datado a Terra porque o cara que descobriu que o chumbo fazia mal na gasolina era o cara que estava buscando a datação da Terra. E ele teve que ir lá para a Antártida, perfurar 8 quilômetros para poder conseguir alguma coisa sem a contaminação do chumbo. Então, deixa eu tentar explicar para você. Os melhores cientistas estavam sendo pagos pela Ford, isso é o documentário Cosmos que fala, não estou falando fake news aqui. Ele chega lá e diz que a Ford, com alguns cientistas, ele dá o nome dos caras lá. Eles estavam manipulando informação, manipulando dados para que as pessoas dissessem, olha, você está bem, você está seguro. E não está seguro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou dar um outro exemplo para você. Na época de Stalin ficou mais de 30 anos no poder da União Soviética. Ele contratou um jornalista vencedor do prêmio Putz, que é o Oscar do jornalismo, ou seja, os jornalistas, eles lutam entre si para ganhar o prêmio Putz, que é o prêmio que diz que é o melhor jornalista, e a premissa do jornalismo é mostrar a verdade nua e crua. Ele contratou o ganhador do prêmio Putz para dizer que na Rússia estava tudo bem. Na Rússia estava tudo maravilhoso. Tem filmes que mostram acerca desse episódio. Tem documentários que mostram acerca desse episódio. As pessoas iam do mundo inteiro. Quem recepcionava era esse jornalista. E ele só mostrava algumas partes da União Soviética. Não mostrava tudo. Então, o que é que acontece? Um cara, um jornalista, vencedor do prêmio Putz, o prêmio que dá ao jornalista a chancelaria de dizer esse cara fala a verdade nua e crua, estava sendo contratado por Stalin para contar uma mentira para o mundo, velho. Mas você olhava naquele tempo, eu estou falando coisa real daquele tempo. Aquele cara tinha uma coluna nos Estados Unidos, um expediente mensal para dizer o que acontecia na União Soviética. E tinha gente que morava na América que queria ir morar na União Soviética por causa da propaganda que era feita por esse cara. Então você olha e diz, pai, mas João é um jornalista vencedor do prêmio Putz. Mas o cara estava sendo pago para dizer um acongué. Aí você pega, por exemplo,
nesse mesmo episódio, na mesma situação, Stalin estava pagando cientistas, eu vou repetir de novo, e isso está num documentário na Netflix chamado Como Construir um Tirano. Você coloca lá na Netflix, tirano, pronto. É mais ou menos assim, como construir um tirano, como nasce um tirano, como é que é feito o tirano. E vai ter um episódio só sobre Stalin. Aí você vai ver lá um documentário fantástico falando sobre isso. E aí, Stalin contratou alguns cientistas na área de agronomia para provar para a Rússia e para a União Soviética que não faltaria comida, que não haveria crise de alimento. E houve crise de alimento, houve fome, houve pessoas que morreram com fome, meu irmão. E aí a gente fica escutando uma historinha para boi dormir e a gente acaba acreditando naquela história. Pastor, o senhor passou quase 1 hora falando hoje sobre dados e informações. E o senhor não falou do versículo de espírito de sabedoria e revelação. É exatamente isso que eu quero dizer para você. O mundo vai lhe oferecer dados e informações, mas o Espírito de Deus vai lhe dar sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação vêm do alto. E eles vão vir para que você possa ter olhos de águia, para que vocês não olhem e não enxerguem aquilo que o mundo está lhe entregando como se fosse uma verdade, ou se ainda for uma verdade relativa, porque a verdade absoluta vem de Deus. E nós precisamos entender que nem tudo que entregam para a gente, nem tudo que reluz é ouro. A gente precisa compreender, nós precisamos ter o espírito de revelação e sabedoria para podermos compreender aquilo que vem do céu. E aquilo que vem do céu manipula, muda aquilo que vem da terra. Ainda que fosse verdade, é uma verdade relativa, não é absoluta, é uma verdade, mas é relativa. Que dirá mentiras que estão sendo montadas. Então eu estou lhe convidando, meu irmão, para desligar a televisão. Eu estou lhe convidando, meu irmão, para você parar de assistir um bocado de porcaria, você parar de assistir um monte de coisa que só tem destruído o seu raciocínio, sua mentalidade. Tem gente que passa o dia todo assistindo notícia de bagaçada na televisão. Tem gente que passa o dia todo só ouvindo notícias ruins, que Beltrano matou Cicrano, que Cicrano matou Beltrano. Mas ninguém vai noticiar a quantidade de famílias que estão sendo restauradas na igreja. Você vai ver, está aumentando o feminicídio, certo? Mas também está aumentando a quantidade de homens que estão amando as mulheres porque estão sendo libertos pela palavra de Deus. Cadê as estatísticas que mostram a quantidade de homens que não amavam suas esposas, mas começou a conhecer a palavra de Deus e estão amando as esposas? Cadê as estatísticas que mostram que as famílias estão sendo recuperadas na igreja? Aí você vai olhar na igreja, centenas de famílias sendo restauradas. Você vai olhar na televisão, filho mata a mãe, pronto, o mundo está se acabando, os filhos estão matando a mãe. Mas você não vai ver nenhum documentário mostrando a quantidade de jovens e adolescentes que estão sendo restaurados pelos departamentos de jovens e adolescentes das igrejas. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Você precisa desligar a televisão com urgência. Pastor, você quer que a gente seja alienado? Não. Eu quero que você pegue as notícias que vêm do céu. Porque você está diante de uma pessoa que não assiste. Eu não assisto. Eu vou dizer bem claro aqui agora. Eu não assisto Globo. Eu não assisto determinadas televisões. Eu não assisto, e pode achar ruim, meu irmão, me cancelar, não há problema nenhum. Eu não assisto daqueles programas de que Beltrano mata Cicrano, aqueles programas de fim de tarde que mostra, agora estamos aqui diretamente com Beltrano, que houve hoje uma chacina, não sei não, um sangue de Torá, porque a gente fica zoado, meu irmão, a gente fica meio maluco isso aí. E você precisa entender que você precisa gastar tempo mergulhando em Deus e depois na palavra. E aí você vai ter sabedoria e revelação. Aí sim, quando os dados chegam, você começa a criticar. E você começa a dizer, certo, mas o que é que está por detrás disso aqui?
Quantas vezes eu tenho visto dados, eu digo, beleza, você quer me passar isso aqui agora, beleza. Mas como foi que você aferiu isso aqui? E o que está por detrás desse dado aqui? Como foi? Onde você estava? E por que você não ouviu o Beltrano? E por que você não ouviu o Cicrano? Tá me entendendo? Então você começa a ter que começar a perceber que dados e informações não podem nutrir a sua fé. Estamos chegando agora no final da live. Dados e informações não podem nutrir a sua fé. Pastor, nós somos negacionistas. Ei, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou lá dizendo que a gente é negacionista. Eu estou dizendo para que você vá além dos dados e informações. Tem olhos de águia. E você vai ter agora informações. E você possa ter não só informações e dados, mas você tem espírito de sabedoria e revelação. Tá certo? Espírito de sabedoria e revelação vai fazer com que os dados, que é o bloco, o cimento, se juntem e ajudem a você ter uns olhos de águia e você poder aí ir além. E aí é quando você dá o plus, você vai além das pessoas. Vocês conseguem entender o que eu estou lhe dizendo, irmãos? Conseguem compreender o que eu estou falando? Amém mesmo ou não amém? Amém ou não amém? Então, irmãos, eu poderia aqui hoje passar a tarde inteira, a manhã inteira, falando de dados, informações que a gente tem, que a gente sabe, desculpe, que são manipulados. E nós estamos nos apegando a isso como uma realidade. Às vezes eu vejo pessoas se apegando a um dado, e eu conheço a fundo aquele dado, e a pessoa diz, não, por que isso, aquilo, tal? Eu digo, eu faço uma pergunta só, e destrói tudo ali, aquilo ali. Então a pessoa está criando um universo ao redor de um dado que alguém manipulou, que alguém entregou àquela pessoa. E nossa juventude hoje, eu vou finalizar com isso aqui, a nossa juventude hoje chega, liga o celular, ela é bombardeada de informações e dados manipulados, irmão. Informações e dados manipulados. E eles vêm conversar com a gente. Eu tenho uma filha que é pré-adolescente, ela vem conversar comigo. Não, pai, por que, pai? O senhor precisa entender isso, eu preciso entender aquilo outro. Aí quando eu faço 3, 4 perguntas, destrói tudo aquilo ali. Não, mas por que saiu em tal lugar? Eu digo, sim, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. E isso, aquilo outro. Ela, é verdade, eu não pensei por esse lado, porque não tem espírito de revelação e sabedoria. Eu tenho tentado ensinar minha filha espírito de revelação e sabedoria. E o espírito de revelação e sabedoria vem primeiramente com intimidade com o Espírito Santo. E você não pode basear suas decisões. Eu vou finalizar com isso. Você não pode basear suas decisões, as suas tomadas de decisões baseadas somente em dados e informações. Você tem que tomar a sabedoria que vem do alto. Tudo bem. A Globo está dizendo A e B. O que é que o céu está falando? O Sinforme está falando A e B. O que é que o céu está falando? O SBT está falando A e B. O que é que o céu está falando? Então você precisa ter espírito de revelação e sabedoria. E você precisa se apegar naquilo que Deus quer para você. Eu amo você. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero, primeiramente, antes de orar, mais uma vez dizer que nós estamos hoje do pensamento 24 de 43. O tema é sabedoria e revelação. A sua fé tem que ser baseado em sabedoria e revelação e não em dados e informações. E a nossa confissão é: Senhor, me concede espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, iluminando os meus olhos. Você pode repetir assim comigo? Repita, por favor, essa confissão de hoje. Senhor, me conceda o espírito de sabedoria e revelação. Senhor, me conceda o espírito de sabedoria e revelação. No pleno conhecimento, iluminando os meus olhos. No pleno conhecimento, iluminando os meus olhos. A Bíblia diz que se você pedir sabedoria, Ele dá. E Salomão pediu sabedoria e o Senhor deu. Tá bom? Então nós vamos agora para o print. Como nós falamos hoje muito sobre sabedoria, eu vou fazer assim, ó. Olha lá. Printaram?
Printaram? Então, é isso aí. Quero orar por você, que você possa ser altamente abençoado, tá certo? Iluminado. Multiplica essa live para mais 5 pessoas pelo menos, tá bom? Isso aqui daria um podcast, né? A gente poderia fazer um podcast só sobre isso daqui, seria maravilhoso. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por todas as pessoas que estão nos assistindo agora e vai assistir no review, que essas pessoas possam entender que ela não pode construir o piso dela em cima de dados e informações. Somente. Não estamos apelando, não estamos fazendo uma apologia à ignorância. Não estamos apelando nem fazendo a apologia a um analfabetismo de informações. Não. Nós estamos, Pai, mostrando um outro lado, que nós precisamos questionar, que nós precisamos ter sabedoria e revelação dada por Deus, e é baseado na sabedoria e revelação que vem do alto, que a fé surge, não de dados e informações. Porque os dados muitas vezes vão vir com a carga negativa, dizendo que não vai dar certo. Porque é o que vem de manchete. O que vem de manchete são coisas ruins. Mas do alto nós temos notícias boas. E é neles que nós nos apegamos para ter esperança e fé. Sendo assim, eu abençoo todo esse povo para que o Espírito de sabedoria e revelação tome eles. Na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Querido Deus, abençoe você. Em nome de Jesus, e que você possa crescer no pleno conhecimento, sabedoria e revelação do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até amanhã. Hoje é terça-feira, né? Gente, eu tenho uma notícia para dar. Peraí, rapidinho, para tudo. Nós estamos indo para Campina Grande, tá? Então, nós estamos indo para uma conferência de pastores, e eu não quero parar de fazer a live. Então, amanhã vai ser uma surpresa, né? Eu não saiu ainda como é que vai ser a conferência, quais são os horários vagos, mas eu vou estar fazendo um vídeo dizendo como é que vai ser os outros pensamentos, tá bom? Os outros estudos, se vai ser pela tarde ou se pela manhã vai conseguir. Porque vamos supor que a reunião lá em Campina Grande comece 10 horas da manhã, a gente consegue fazer. Mas se a tarde estiver livre, eu consigo fazer à tarde. Então, a gente vai fazer. Só que eu preciso dizer para vocês o horário que vai ser. Vai mudar um pouquinho, provavelmente, o horário. E aí a gente vai fazer acontecer, tá bom? Fica ligado nisso. Que daqui para amanhã a gente informa quais são os horários até sábado. Na verdade, até domingo dessa semana toda. Os horários para a gente poder fazer assim acontecer. Tá certo? Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.